Douglas, e nós estamos tendo uma satisfação imensa de realizar essa entrevista, bater um papo com você. Nós agora não vamos mais perguntar para o Marcos, né? Mas apenas para você, enquanto que você vai fazendo o sinal de Libras e passando para quem está nos acompanhando, principalmente a comunidade de surdos. Agora fala para a gente, esta questão da neurolinguística, né? O surdo, ele consegue ler? Consegue ter o aprendizado da leitura? Então, como qualquer deficiência, você não tem assim, ou é 8 ou é 80. Ou a pessoa não sabe nada, ou ele consegue aprender tudo. Não é. Como, por exemplo, um cadeirante. Se acontece, por exemplo, na coluna, quebra, às vezes algumas pessoas conseguem andar um pouquinho, algumas não conseguem andar nada. Então, na surdez é igual. Você tem alguns surdos, como o Marcos, por exemplo, que ele ouve um pouquinho. Por ele ouvir um pouquinho, fica mais fácil ele conseguir aprender a ler, aprender as palavras. Mas qual o problema? A grande maioria dos surdos, eu posso pôr aqui, muitos mesmo, a grande maioria, eles têm muita dificuldade com o português. Por quê? Existe uma questão relacionada ao cérebro, como que a gente cria o pensamento, como é que cria as ideias. Uma criança, quando ela nasce, ela primeiro aprende a ler para depois entender o que significa? Não. Primeiro ela ouve papai, mamãe, as palavras, só a gente falando. Então ela ouve e aquilo vai criando sentido. Agora, o surdo, ele não tem essa audição para aprender como que significa cada coisa. Ele precisa do sinal. Então, a maneira no cérebro de criar o pensamento é diferente. E o português, ele representa a voz. Então, aquela palavra, por exemplo, a palavra casa, o C, o A, o S, o A, ele representa a voz, a gente falar, casa. E é essa fala, esse som que no nosso cérebro cria o significado. Diferente do surdo, que não tem essa voz aqui dentro do cérebro que vai criar o significado. O deles é visual. Então, a maneira de você, quando você vai ler o português, ele não consegue ajudar o surdo a entender tudo que está ali. Por exemplo, a pessoa foi meio sarcástica, meio irônica, ela está duvidando, ela gostou, tá prazer, tá brava. Como que tá? A palavra não mostra isso. Nós que temos o som e estamos lendo, isso dentro da gente vai criando as ideias. Para o surdo, não consegue. Agora, no vídeo, quando ele está vendo os sinais, as expressões, toda essa empolgação da pessoa na hora de fazer os sinais, o surdo consegue sentir. Então, para ele, a língua de sinais faz todo sentido. Além de que a gramática do português, ela é completamente diferente da gramática da Libras. Isso complica muito na hora do surdo conseguir ler um texto. E existe a exclusão também, né? Tem. Hoje em dia a gente sabe. E assim, a maioria das pessoas que a gente conversa não são assim preconceituosos porque querem ser, são maldosos. Não é. A maior parte das pessoas não conhece. Elas não sabem. Elas não sabem. Então a gente tem que ir lá explicar. Porque é interessante a gente entender uma coisa. Surdo. Você não sabe que ele é surdo. Muitos surdos não usam aparelho. E aí ele está andando na rua, ele passa por você. Você vê, é surdo? Não sei. O cadeirante você vê, você percebe. O cego, você vê ele andando. Mas e o surdo? Então, às vezes, eles estão entre a gente não percebe. Mas eles sofrem muito. Eles vão entrar no lugar, não tem comunicação. Mas o preconceito é pouco. A maioria das pessoas, elas não entendem. Depois que elas entendem, elas falam: caramba, eu quero ajudar, eu quero fazer algo, eu quero aprender língua de sinais, eu quero fazer o curso. Geralmente as pessoas são muito, elas querem ajudar, só elas não sabem, a informação não chega até elas. Olha, eu quero passar para todos vocês que nós temos esta empresa do grupo Libraria, né, do Douglas, e só existe outra no Brasil que está situada em Florianópolis, além de uma empresa do governo. Então, nós temos agora em Presidente Venceslau esta importante escola, né, que é uma escola que vai lhe ensinar Libras, né, e o Douglas, ele vai passar para a gente quais são os serviços da sua empresa agora para você ficar ciente e poder se utilizar. Inclusive, vai falar sobre um curso de Libras que ele fará aqui em Presidente Venceslau. Então, a livraria, ela tem vários focos. Então, nós temos diversos serviços que a gente ajuda o surdo a ter acessibilidade em Libras. O foco da livraria é o surdo e a língua de sinais, informação e acessibilidade. Então, nós temos hoje um canal no YouTube com diversos quadros, vídeos
como eu falei, de maquiagem, de curiosidade, tecnologia. Esses do YouTube tem até legenda, porque às vezes o surdo tem um amigo ou tem um familiar que quer assistir junto, uma coisa engraçada, ele gosta, então a pessoa consegue entender quando está aprendendo a língua de sinais, está no começo ainda. Ele vai acompanhando, entende, pode conversar. Nós temos também o site, que é o news.libraria.com.br, que é o primeiro do Brasil com informação. Como eu expliquei, ele é como se fosse um G1, um R7. Então a gente pega a informação, traduz aquela informação e ele tem em língua de sinais, mostrando aqui a foto ou o vídeo do que aconteceu, e a gente explica e coloca a fonte. Nós temos também agora, já estamos terminando para o fim do ano, começo do ano que vem, 2020, o Libraria Kids, que está no kids.libraria.com.br e também no YouTube. E nós estamos criando como se fossem cursos pequenininhos ou diversão para a criança, ela aprender os sinais desde pequenininho, a criança surda. E os pais, quando nasce um filho e ele é surdo, os pais ficam, e agora? Eu tenho que aprender língua de sinais, como que eu ensino meu filho? E o que tem para a criança ver, como hoje, ou criança ouvinte, ela tem o YouTube Kids. E a criança surda? Ela não tem nada. Então a gente está criando diversos conteúdos. Claro, existem algumas coisas hoje sendo feitas para as crianças surdas, mas o Libraria Kids ele é uma forma sistematizada de ensinar a criança surda e também de diversão mesmo, de alegria. Eu peço desculpa, às vezes, da maneira de falar que eu paro, é porque é difícil falar o português e fazer os sinais, porque são gramáticas diferentes. Então no cérebro eu tenho que falar e trocar para fazer língua de sinais. Então, geralmente a gente só faz língua de sinais ou fala. Então, desculpa se o surdo está achando meio travado. Certo, então, Douglas, seria todo mundo aprender, né? O certo seria todo mundo aprender Libras. Aqui a gente tem também, na livraria, o Estúdio Libraria. E esse é o foco empresarial para a informação. Então, por exemplo, as empresas, elas têm Facebook, elas têm um site, elas têm Instagram. E, geralmente, como que a pessoa faz anúncio? Ou ela faz um panfleto na cidade, uma promoção, algo assim. Como que o surdo vai ficar sabendo se ele não consegue ler, na maioria das vezes? Então a gente coloca um QR Code, por exemplo, no papel, QR Code pequenininho, o surdo com o celular aponta, vem o vídeo explicando aquela informação. Ou então, na rede social. Mas aí às vezes o empresário pensa assim, mas quantos surdos tem? Quantas pessoas eu vou ajudar fazendo isso? Eu vou gastar esse dinheiro, vou investir esse dinheiro. Hoje, aqui, por exemplo, em Venceslau, nós fizemos uma pesquisa junto com o IBGE, 301 são pessoas deficientes auditivas. 61 são surdos profundos. Mas a pessoa pensa, mas 61 só? Não. Por quê? Um surdo, numa pesquisa que a gente fez aqui na cidade, um surdo, em volta dele, tem mais ou menos 40 pessoas diretamente ligadas ao círculo dele, que são sensíveis ao que ele passa. Então, pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, amigos de escola. Então, geralmente, umas 40 pessoas. Aí você pega esse número, vezes 301 deficientes auditivos aqui da cidade, dá mais ou menos 1/3 da população. Então, o empresário que investe em acessibilidade hoje, a sua marca, o seu nome, ele fica muito mais valioso. As pessoas veem e falam, essa é uma empresa que eu quero ir, que eu quero apoiar. Porque ela se preocupou com o meu amigo, com o meu tio, com o meu sobrinho. Então tá legal. Mais algum detalhe? Você estava citando que a Defensoria Pública de Presidente Prudente está pedindo seus préstimos. Isso, então nós fomos lá, nós conversamos com o doutor Danilo, ele é o defensor de Presidente Prudente, e a própria Defensoria, ela não tem acessibilidade em língua de sinais. Então, se o surdo quiser reclamar de um problema, como que faz? E ele, o doutor Danilo, ele entendeu e ele ficou muito preocupado. Ele falou, não, eu quero ter acessibilidade em toda a Defensoria. Então, por exemplo, se um surdo chegar, logo, que a gente está em processo de fazer esse projeto, lá em Prudente, é um projeto piloto ainda para Prudente, para depois espalhar para a região, o surdo vai chegar, vai ter um lugar próprio para ele sentar com uma câmera, e aí é feita a interpretação remota, que é um outro serviço que a livraria tem. Então, por exemplo, qual o problema do lojista, ou da defensoria, ou de qualquer empresa? Um surdo ele pode entrar na sua loja para comprar uma roupa, como o Marcos explicou, para ir no médico. Como que vocês comunicam com o surdo? Então, hoje você precisa pagar um intérprete para ir, ou o surdo tem que ter aquela chatice de chamar um amigo, que às vezes está trabalhando, ele não pode ir naquela hora. Então aí acabou esse problema.
Porque a pessoa chegou com o celular, você clica, aí vai abrir um intérprete que está em qualquer lugar do Brasil, localizado perto da sua região, para os sinais serem similares ao que você usa aqui. E aí, essa pessoa, esse empresário, vai apontar para o surdo o celular, o intérprete vai fazer em língua de sinais o que o empresário fala. Ele está ouvindo lá, ele aponta. Então, o intérprete fazendo em libras aqui, o surdo está vendo. Depois, o surdo faz em língua de sinais, o intérprete, pela câmera do celular, está lá vendo. E ele fala e a pessoa ouve. O que eu fiz aqui, estou interpretando, certo. Só que pela internet. Então, acabou o problema da comunicação. Muito mais fácil. Legal. Muito bem, olha, o Douglas, eu agradeço a sua presença, tá? Agradeço muito ao Marcos. Muito obrigado, Marcos, por você ter vindo aqui em nosso estúdio. Eu agradeço também ao Luciano Exposto, que fez aí a pauta desta informação, desta entrevista. E você quer destacar mais alguma coisa? Do curso de Libras. Do curso. Se vocês têm interesse em aprender língua de sinais, vocês podem enviar um WhatsApp mesmo, no 981006541. Depois eu vou dar para o Toninho, ele coloca na notícia. E vocês podem entrar em contato com a gente, que esse é o telefone da Libraria Empresarial. E nós estamos preparando um curso aqui para Venceslau, bem diferente, porque é um curso voltado para a prática. Para a pessoa, ela aprender os sinais, ter esse primeiro contato com o surdo. Então o surdo chegou, como que eu falo oi, tudo bem? Como é que eu dou um primeiro? Eu olho para o surdo, eu olho para o intérprete, como é que eu faço? Então o surdo chegou, você vai conseguir tratar ele melhor, ele vai comprar na sua loja, ele vai gostar do seu serviço e principalmente ele vai se sentir pertencente à cidade, como todos nós ouvintes. É como o Luciano disse, a gente tem que valorizar uma empresa dessa em Presidente Venceslau. É uma empresa de extremo valor que atende uma comunidade que até então a gente nem pensava, mas é uma comunidade praticamente excluída. Então a gente tem que participar, dar valor a essa empresa e, se puder, fazer esse curso de livraria. Obrigado, hein, Douglas? Muito obrigado, Toninho. A gente fica por aqui em nome do Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade. Também assim, internet em ultra velocidade e Anhanguera. Faculdades Anhanguera, Polo Presidente Venceslau. Você pode fazer o seu vestibular através de vestibulares.com.br. Um abraço a todos e obrigado.